Vou só dar uma introduzida, assim, eu não sei se o Roberto falou, bom, né, ele já falou um pouco, né, da quantidade de filmes que eu assisto e tal, e da variedade. Eu costumo brincar e falar que eu tenho uma trajetória tarantinesca, eu só não cheguei ao ponto ainda de realizar um filme, mas eu trabalhei 10 anos em videolocadora. Eu comecei numa pequena videolocadora aqui no bairro onde eu moro, então era um lugar bem de nicho mesmo, onde basicamente o que a gente consumia era romance, filme de ação e filme infantil. E aí depois eu passei 6 anos trabalhando na segunda maior locadora de Belo Horizonte e também no setor de vendas. Então eu ampliei muito a minha perspectiva com relação ao cinema. Eu já tinha um contato um pouco amplo. A casa onde eu cresci, morávamos eu, minha mãe, minha tia, minha avó, e pessoas com gosto bem distinto, né? Minha tia é a mulher do filme pop, então ela sempre gostou dos romances mais melosos, os filmes de ação com todos os brucutus dos anos 80 e 90, de onde vem minha paixão pelos Stallone, Schwarzenegger, e eu adoro um filme de explosão e pancadaria. A minha mãe é professora, é pedagoga, e como minha mãe foi uma pessoa que estava sempre ali relacionada ao movimento estudantil, principalmente durante os anos 60, 70, ela era a menina que matava a aula quando tinha um dinheirinho para poder fugir para o cinema. Então, com a minha mãe, eu conheci cinema francês, italiano, né, novela vague. Quem me apresentou foi minha mãe, os Chaplin também. E a minha avó era mulher tradicional, então com ela eu assisti os clássicos, filmes de faroeste, as comédias nacionais, como o Mazzaropi, por exemplo. E é daí que vem essa minha formação tão ampla. E com o passar dos anos eu fui ganhando um carinho muito grande pelo filme de terror. Hoje em dia eu sou uma colecionadora de filmes de zumbis, ainda em processo, porque nunca param de sair filmes do tipo. Eu tenho pesquisado mais filmes de terror e por conta própria eu comecei a pesquisar muito sobre a representação e a representatividade da população negra no cinema. Então eu sempre estou buscando assistir filmes realizados por pessoas negras. Eu tenho feito até um recorte um pouco mais preciso recentemente, porque eu estou tentando acompanhar um pouco mais a carreira das mulheres negras no cinema nacional e no cinema estrangeiro, e sempre questionando como que essa representação acontece. Porque a representatividade a gente tem ela um pouco mais hoje em dia um pouco mais explícito, né? A gente consegue descobrir mais diretoras, atrizes, montadoras, roteiristas, né? Dentre as várias funções aí dessa cadeia do fazer o filme, mas a gente ainda depara com algumas relações de estereótipo e tal, quando você está criando os personagens ali na tela. Então, assim, é basicamente o que eu pesquiso, e eu pesquiso por conta própria. Eu estou fazendo minha segunda graduação, eu sou graduada em artes plásticas, desenho e pinto, e eu estou terminando minha graduação, só Deus sabe quando agora, com essa pandemia, em letras. Eu faço letras no Cefet-MG, é um curso de bacharelado voltado para processo de edição. Então a gente faz muito estudo justamente dessa área do processo de fazer um livro, fazer um filme, como é passar por esse processo todo. Sites também, né? É um misto de tudo, um pouco dessa cadeia editorial, mas principalmente focado em livros e revistas. E aí, como eu disse para vocês, como eu tenho mergulhado um pouco nesse tipo de pesquisa de cinema, eu propus para mim que esse ano eu tentasse assistir mais filmes nacionais, porque eu comecei a perceber que eu tenho uma grande defasagem de filmes nacionais, que eu já vi, etc. É claro que tem todo um pedaço da minha vida, assim, da infância, por exemplo, onde eu assisti vários filmes de Trapalhões, Mazzaropi, eu era pré-adolescente quando a gente tem agora né, essa retomada do cinema, então eu tive a oportunidade de assistir na escola filmes como, por exemplo, Carlota Joaquina, Mauá, que são esses filmes todos dos anos 90 para cá, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que a gente acaba ficando muito preso a esse mercado comercial. Então, você acaba assistindo tudo que é de Globo Produções, né? Você assiste aqueles filmes mais populares e às vezes deixa de conhecer. E eu comecei a sentir isso muito quando eu passei a ter mais contato com as pessoas que estão em Belo Horizonte realizando filmes. Principalmente a garotada mais nova, assim, nessa faixa dos 20 anos, 20, 30 anos, né, nossa faixa etária, que está fazendo curtas-metragens, inclusive, assim, amigos meus que vieram fazer o curso de cinema que tem na universidade, aqui na UNA. Aí eu comecei a perceber como que realmente a gente não observa, não tem contato, existe uma dificuldade também de divulgação. A gente entende também que a gente está num país que a cultura está sendo sucateada, né? A quantidade de problemas que a gente tem hoje em dia com relação a incentivo fiscal aos filmes, e isso tudo vai influenciar também o marketing
divulgação. Então, acaba que a gente começa a achar outras estratégias. E rede social, para mim, foi um achado muito bom, assim como também o Cine Humberto Mauro, que foi onde eu conheci o Roberto, né? A gente se conheceu numa mostra da revista Rocinante. Eu fui convidada para fazer um comentário de um filme de diálogo. E então a gente percebe que você começa a estreitar as relações com as pessoas e começa a entender mais o que está acontecendo, quem são as pessoas que estão fazendo a crítica, quem são as pessoas que estão produzindo, roteirizando e etc. Sobre esses dois filmes específicos, a Grace, né, protagonista e diretora do Vaga Carne, e né, que também é atriz do Ela Não Acredita na Morte, foi uma pessoa que eu já acompanhava a carreira dela um pouco, não muito de perto. Eu não sou uma pessoa que tem muito hábito de ir ao teatro, apesar de gostar bastante, mas eu já conhecia o trabalho dela, já lia muito sobre, já tinha assistido alguns outros filmes com ela. E para mim, a escolha do Vaga Carne foi muito, muito boa, assim, muito acertada. Porque é um filme que eu senti nele uma transgressão com relação ao que a gente observa de linguagem no cinema. Porque é comum, pelo menos assim, dentro do que eu já assisti, eu acho que é comum você usar essa linguagem híbrida, né, do teatro, no cinema, a gente tem, Orson já fazia isso em alguns filmes que ele trazia as peças de Shakespeare, Quebra da Quarta Parede, algo que a gente já vê no cinema há um bom tempo também, mas o que mais me impressionou no Vaga Carne é esse ritmo que a Grace consegue, dado principalmente pelo escuro e aquele foco de luz no rosto dela. Eu assisti o filme, inclusive, com a minha mãe aqui em casa, e aí a gente estava comentando justamente isso, como que deve ser o efeito desse filme no cinema. Eu acredito que ele deve ter um impacto muito grande por conta desse jogo de luz e sombra, esse contraste que é criado e tal. E outra coisa no Vaga Carne também, assim, antes de entrar um pouco na questão da narrativa, daquela estrutura toda, foi poder ver rostos conhecidos. Há várias pessoas que estavam em cena, que são pessoas que eu conheço daqui de Belo Horizonte, de eventos, de passagens. Uma das meninas que está na peça, inclusive, ela é quase minha vizinha, na peça, não, desculpa, no filme, ela é quase minha vizinha, ela foi cliente da primeira videolocadora na qual eu trabalhei. Então, ver ela em cena também, para mim, tem essa relação de familiaridade que cria um efeito diferente quando você assiste ao filme. E o Vaga Carne é muito interessante. Nós terminamos de ver, né? Aqui em casa eu e a mamãe a gente gosta muito de discutir, de falar sobre o que a gente assiste. E a gente ficou pensando em algumas coisas, né? Como que é essa relação da existência, essa relação do pertencimento, como que você tem a voz como essa protagonista que toma vários corpos, sejam corpos humanos ou não, mas como que isso também é a oralidade. E aí eu penso muito na oralidade como um meio que às vezes é desconsiderado de conhecimento. E não só conhecimento formal, né? Principalmente nós aqui que estamos na academia, né? Não só esse conhecimento formal, mas o conhecimento de reconhecer o que as pessoas sentem. Né? Eu acho que a personagem, essa voz, ela fala isso o tempo inteiro. Ela vai falar sobre essas formas de vidas, esses vários corpos, o que é estar ali dentro e precisar de sair, de se expressar. E eu acho admirável a Grace, a maneira como ela se posiciona, como ela se porta, entonação de voz dela é uma coisa fantástica. Aqueles primeiros minutos de filme que você tem a tela escura, você não consegue ver o rosto dela ainda. Aquilo foi me provocando uma sensação de angústia, né? Vai te dando um certo estranhamento, porque você fica esperando que vai aparecer em cena, e quando aparece, você quase não vê a boca dela se movimentando. Você realmente não consegue entender se ela está falando. Aliás, eu acredito, inclusive, que se alguém está assistindo esse filme como o primeiro contato com o trabalho da Grace, provavelmente vai achar que não é ela que está falando. Vai achar que é alguma voz em off e que ela só está ali na cena mesmo, né? Que ela tem uma voz muito potente e uma maneira como ela faz essa entonação. E aí eu gosto muito, eu acho admirável, eu acho que isso dá uma força grande pro filme, essa voz, além dela ser não humana,
E lendo alguma coisa sobre o filme alguns meses atrás, quando ele foi lançado, logo em maio, eu lembro de ter lido algum comentário que a pessoa fala que é muito válido pensar que não está falando de inumano, está falando de não humano. É algo que está transcendendo, está transpondo esses limites dicotômicos de humanidade, e essas relações não binárias também, né, de masculino, feminino. Você tem uma voz e ela possui aqueles corpos e sente, vive, habita ali, né, e vai te falar sobre sensações. É realmente sobre existência, é matéria, é internalidade, mas também tem algo de alma. Eu acho que se a gente começar a pensar de maneiras espirituais, a gente vai poder entrar em, né, pequenas maneiras como as religiões vão chamar isso. Então vai ter essa coisa, pode ser a alma, pode ser, minha mãe fez a citação que eu achei ótima, né? Ela falou que pode ser uma mediunidade, pode ser um caboclo para quem é de uma religião de matriz africana, né? Mas tudo no fundo é uma essência, e é essa essência que é não binária e que não é humana, mas é carregada de sentimentos, né, e etc. Mas ao mesmo tempo que você tem essa relação onde você despreende aquela essência de tudo, a partir do momento que você tem uma mulher negra que, ao longo da narrativa, né, isso vai ficando muito explícito, né, que o que ela está sendo, as invasões que aquele corpo sofre, né, no início você tem um momento que ela fala da questão da bala que entra nela, depois você tem a questão da gestação, o prazer do corpo e tal. Então você colocar uma mulher negra lésbica, porque eu lembro que tem um trecho do filme que ela fala também sobre a lesbianidade, e mulher, né? Isso, mulher negra lésbica. Você pega 3 recortes que normalmente, e principalmente nesse momento que a gente está agora, que a gente pode ter uma discussão mais aberta, sempre vão falar dessa relação de como pertencer a uma sociedade que os nega. Então, né, o corpo feminino, ele é um corpo, de certa maneira, negado, né, a pessoa preta é negada, a pessoa homossexual, ela é negada. Então, como que você tem essas vozes que são silenciadas e que precisam se fazer, precisam ser ouvidas? Tem um pequeno trecho que ela vai falar, olhos são faróis, ou ela vai questionar, na verdade, né, olhos são faróis ou são facas? E isso, para mim, foi muito marcante, porque você tem uma construção de imagem, uma maneira de captar a imagem que vai mostrar muitos rostos, né? Não só o rosto da Grace, mas o rosto daquelas pessoas todas que estão na plateia e algumas que sobem e interagem com ela. E quando você pensa nessa coisa da voz, da palavra, né? Também tem o trecho no qual ela pede para as pessoas falarem as palavras com as quais ela vai inundar aquele corpo. Você tem essa relação também com o olhar, porque a palavra ela pode ser transmitida por meio do olhar, né? E ao mesmo tempo você entra também naquela relação dos olhos como a janela da alma. Então, nessa troca de olhares, você está se abrindo para receber alguma coisa e você não sabe o tanto que aquilo ali vai ser nocivo ou não, né? Então, esse olhar ele vai ser um farol que vai te abrir as perspectivas e vai iluminar esse momento e tal, ou ele vai ser um instrumento, na verdade, para te oprimir, para te machucar mais, ou seja, vai ser mais uma invasão dentre as invasões que aquele corpo está sofrendo dentro desse filme. Nossa, gente, eu acho que eu nem sei mais o que falar. Sabe aquele filme que a gente assiste e ele fica meio pipocando na cabeça? Eu acho que foi isso que eu senti, ao mesmo tempo que eu achei muito emocionante o que ela traz ali, por meio da expressão corporal, da entonação da voz, e desses pequenos assuntos que são falados e abordados ali. Ao mesmo tempo, eu me senti um tanto quanto confuso, fiquei pensando, gente, como assim? Como entender um filme desse? E aí eu acho que a gente cai no grande mérito do cinema, que é de conseguir ser algo pelo audiovisual, não necessariamente com um roteiro estruturado dentro de uma maneira muito formal, né? A gente não precisa de um roteiro numa caixinha. Você tem uma linguagem híbrida que vai dar conta disso tranquilamente, que vocês conseguem se sentir e ser inserido no teatro, mas você consegue também, né, entender que aquilo ali é um ambiente fílmico. E eu acho que ele vai te proporcionando essa série de emoções justamente por conta disso, que é o melhor do cinema, que é o áudio e o visual, né? É o que compõe o cinema. Alguém quer falar alguma coisa?
Ou a gente passa pro Elon? O que vocês preferem? Do jeito que você quiser. Enfim, a Eu, gente pode eu, fazer uma queria, coisa mais. Perdão, eu perdão. queria ouvir um pouco, então, o que vocês acharam do Vaga Carne, o que vocês pensaram, já conheciam a obra da Grace? Me contem. Fala, gente, eu não mordo, não. Eu sou legal. Pode mandar aí, André, que eu acho que, enfim, nossa. É que Vou, a gente tinha planejado uma fala, mas eu acho que como você puxou puxou aqui, o Vaga Carne, a gente vai improvisando aí a partir disso daí. mas não tem Ah, problema, a gente tá. Você falando de olhares e tal, eu acho que tem uma coisa que me fez pensar bastante assistindo Vaga Carne, né? E porque assim, né? Primeiro eu vou trazer uma outra questão que você falou também do teatro. Que, há um tempo atrás eu assisti um filme do Spike Lee que ele gravou para o Prime chamado Passover, que é a gravação de uma peça de teatro, né? E ele pega, né, uma peça de teatro onde ele chama, né, enfim, pessoas pretas para assistirem essa peça, né? E durante essa peça, com os acontecimentos, ele também grava a reação dessas pessoas e integra isso no filme quase como uma questão dramática também, né? Fazendo parte sim. dessa narrativa, entendendo essa reação como parte dela. E daí vendo assim, no Varacar também tem essa relação, né? Da Grace Passou e esse público que assiste a ela. E, inclusive, né, eu estava até falando hoje que o egresso do nosso curso, o Lucas, ele escreveu um TCC dele sobre a questão da representação, né, cinema negro quanto hegemônica, assim. E Uhum. ele, né, falou de filmes como Alma no Olho, Cabela, um Rapsódia de um Homem Sim, Negro, né, e ele fala do Alma no Olho, tem esses elementos também estão nesses outros filmes, que o Osmo Bumbu, ele vai estar confrontando, né, esse dispositivo, ele tem um olhar que se opõe a ele, né? Ele traz até a ideia da Bell Hooks de um olhar opositivo a ele, né? Ele sim. chega lá nesse lugar de representação e confronta isso, né? A personagem da Grace Passou, ela começa quando ela surge dela de perfil e aos poucos ela vai se virando, né? Ela vai chegando num 3/4, até que ela, enfim, ela se defronta nisso. Só que antes dela chegar a ficar frontalmente com a câmera, a gente tem justamente esse público que olha para ela, que é mais ou menos da onde a Bell Hooks parte a ideia dela, né? Que é principalmente esse público que olha lá, esse olhar positivo, assim. E daí justamente isso, não é quase não uma... Você travou para mim, eu travei ou não travei? Desculpa. Se deu uma travada, Tá, André, tá. mas segue aí. Deu uma travada. Vocês bem, gente, deu uma travada que às vezes a gente não sabe quanto que a gente conseguiu dizer ou não. Desculpa. Mas, voltando então, e daí, não é nem necessariamente só uma quebra de uma quarta parede, porque quando no Vagacar a gente passa para essas pessoas que estão vendo, é quase que a gente estivesse exatamente do outro lado da quarta parede, né? Que é esse olhar que vem de lá, assim. E esse olhar é positivo, né? Que de certa forma, quando não há uma no olho, tá nos olhos no bumbum, começa a estar partindo do público, assim. E daí, inclusive, até ver para ti, Yasmin, como é que você vê isso, sabe? Esse olhar que vem dali, né? Agora chegar nessa representação de quem assiste isso, sabe? Que começa, acho que nos Osmo, no personagem, agora a gente parte pro público, assim, né? Tá aliado, nessa relação de teatro também. Sim, sim. Essa semana, em uma conversa com os meus amigos de site, dentre várias pautas que a gente conversa o dia inteiro no WhatsApp sobre cinema, a gente estava falando, a gente falou sobre esse texto da Bel, e a gente também estava falando um pouco como que a gente enxerga no cinema agora uma mudança que já vinha sido necessária, que é a necessidade de colocar as pessoas negras dentro de histórias que são universais. É aquela coisa que a gente sempre fala, você não precisa de chamar uma pessoa negra para discutir só questão racial, você não precisa de chamar uma pessoa negra para falar só de racismo, você não precisa de chamar uma pessoa negra para discutir só o diretor X, que é negro, que trabalha com raça, ou sei lá, para falar de apartheid, algo do tipo. Dá para sempre estar ampliando esse olhar e começar a chamar as pessoas negras para falarem, né? É isso que estou fazendo aqui. Vamos conversar sobre cinema, vamos conversar sobre teatro, vamos conversar sobre mais coisas. E aí, para dentro da tela, é você conseguir se ver
eu acho que independente do que está sendo discutido na tela, não tão independente assim, mas independente no sentido de se você não está lidando com aquela relação que vai colocar o negro sempre como uma pessoa que está em segundo plano, ou então alguém que não vai ter uma fala, ou algo do tipo, quando você começa a colocar as pessoas negras em situações que são universais, que qualquer pessoa de qualquer lugar, com qualquer idade, sabe? Se você consegue colocar ela dentro de temas, de situações universais, isso já fica muito, muito fácil de entender. Você falou do Alma no Olho, do Zósimo, né, e você estava falando de teatro, eu fico pensando muito como que, às vezes, o fato... Eu acho que, por exemplo, se você suprimir o som, uma situação hipotética, você passa na frente de uma vitrine, e nessa vitrine tem uma televisão ligada e está passando justamente um filme que tem uma pessoa negra. Só esse contato visual já te gera uma perspectiva diferente. Principalmente se você olhar para aquela tela e você vê que a pessoa negra não é um cara que está correndo da polícia, sabe? Não é uma mulher que é uma empregada. E eu acho que tem muito a ver com isso. Eu gosto muito dessa reação que a gente enxerga no público do Vaga Carne, porque eu acho que é essa coisa de você sentar no teatro e você conseguir, além de absorver tudo aquilo que está sendo mostrado ali em cena, você ainda conseguir entender que você se encaixa naquele lugar. Eu não sei se vocês conhecem o projeto que tem aqui em Belo Horizonte, chamado Segunda Preta. Vocês conhecem? Vocês já ouviram falar dele? Não? Roberto conhece. A Grace, ela fundou um teatro, logo quando ela saiu dos cursos iniciais de teatro dela, ela já escrevia roteiro e tal, e aí ela fundou um teatro em Belo Horizonte, na parte mais baixa da cidade, uma parte bem marginalizada do centro da cidade, conhecido por ser nos fundos da Estação Central, um ponto onde você tinha muitos mendigos, usuários de droga, prostituição e tal, e aí, numa daquelas portinhas, ela abre um teatro chamado Teatro Espanca. E o Teatro Espanca, ele funciona, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é de 2013, por aí, né? E aí ele vem funcionando até então. É um espaço pequeno, é um pequeno galpão onde você tem cadeiras distribuídas, um palco, e a ideia é justamente isso, que as pessoas que estejam saindo dos cursos possam ir para lá apresentar suas peças. Então, um movimento bem underground, bem marginal mesmo, e principalmente encabeçado por pessoas negras que são desse meio da arte. E aí, dentro desse Teatro Espanca, já há 3 anos, se não me engano, 3 anos, tem a Segunda Preta, que é um projeto desenvolvido por atores e atrizes negras de Belo Horizonte. 2 pessoas que aparecem em cena no Vaga Carne aquela senhora que está com o cabelo dividido de lado, assim, de cabelos grisalhos de coque, a Zora, e a Sabrina, que é a mocinha de óculos azul, de cabelo black, parece com cabelo parecido com a Grace Jones. Todas as 2 são atrizes, apresentam, estão à frente do projeto da Segunda Preta. Então eu acho que esse filme ele consegue trazer isso da Segunda Preta bastante, sabe? Você tem pessoas pretas... não, e um detalhe que eu esqueci de falar, né, que é importantíssimo. Os ingressos custam R$5. Eu acho que durante o período de popularização do teatro, que tiveram algumas peças ou outras que precisavam de um pouco mais de aparatos técnicos, mas não passou, se não me engano, de R$15 o ingresso da peça, R$10, assim. Então, você vê também que é um preço acessível. Então, acho que você tem vários elementos, né? Você tem um lugar que antes era marginalizado, virou um polo de cultura, você tem pessoas que normalmente não têm acesso à cultura pela dificuldade financeira, e aí fica um pouco mais fácil, porque você sai da estação do metrô, num quarteirão, já está no teatro. Você pode ver pessoas pretas, conversar com pessoas pretas sobre questões raciais ou não. Isso é importante também, né? É um ambiente de pessoas pretas para adquirir cultura e que você pode ou não falar sobre coisas raciais. Então, eu acredito que isso tudo se encaixa dentro dessa perspectiva do olhar positivo da Bell Hooks, porque eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com esse texto, eu lembro de alguém falando assim, imagina como que era para alguém assistir um filme na década de 50, por exemplo, e ver as empregadas completamente submissas, e ela perceber que ela não era assim, porque várias vezes ela precisava de confrontar o patrão dela para ela ter um pouco de respeito, porque provavelmente ela já tinha um mínimo de dignidade dentro daquele aspecto social, né? Então ela precisava de obter um mínimo de respeito, pelo menos dentro ali desse espaço. Então eu fico sempre pensando, né, nessa, digamos assim, na aplicação disso para a realidade da gente como espectador mesmo, como consumidor. Maravilha. Temos algumas manifestações aqui no chat, eu vou ler para a gente ter esse registro gravado também, que é importante, né?
A Janu falou que 15 minutos de live e a Yasmine, perdão, já falou muita coisa que eu senti e pensei. Tem nem o que completar, né? O Timothy corroborou esse pensamento, e a Ivonete, que é nossa professora, está aqui, né, perguntando, né, querendo saber o que você pensa, Yasmine, a respeito da comparação aí que tem sido feita entre o Vaga Carne e o Shirin do Kiarostami, né, e até mesmo a obra do Samuel Beckett. Pois é, e essa vai ser uma resposta que eu vou ficar devendo, porque eu vi a ligação dele com o Shirin e eu não assisti o Shirin, gente. Vergonha. Eu preciso de assistir realmente, fazer essa relação. Eu não vou entrar em Beckett, desculpa, eu não domino a área do teatro para poder falar com propriedade do Beckett, de verdade, assim. Mas eu gostaria, Ivonete, que você, sim, se você puder dar uma palhinha e falar um pouco sobre o que talvez você tenha lido, algo que você acha que se encaixa, eu acho que é bacana, vai agregar. Por favor. Eu estou escrevendo aqui, deixa eu ver. Ai, que ótimo. Eu agradeço. Ivonete não quer comentar um pouco a respeito? Fica à vontade. Hoje eu acho que é bacana a gente para uma participação do pessoal. Comenta aí, Ivonete. Oi, gente. Ivonete é perita em Curiostom ali. Que legal. O microfone ligou? Tá funcionando. Tá, então tá. Oi, Yasmin, tudo bem? Não, é que eu escrevi no site lá do Recife sobre esse filme, eu não sei se alguém aqui leu, e eu fiquei muito impactada com o Vaga Carne quando eu vi, né, e vi nessa situação agora, bem de pandemia, né, pelo computador, e eu, assim, eu não sou disso, eu sou de ver um filme e ficar assim, amadurecendo, anotando as coisas, um longo arquivo, depois vira um Frankenstein, né, para montar as ideias, e esse foi um processo diferente, eu vi o filme e desatei a escrever. Foi um texto curto, claro, mas foi muito no impulso, assim, e eu publiquei no mesmo dia, lá no site do meu amigo, do Recife, e eu fiz essa relação vendo o filme, justamente, porque o Shirin, do Kiarostami, ele, claro, ele não é a mesma coisa, né, mas ele tem uma proposta de arrancada que, até ter o Vaga Carne ter uma virada, e isso eu chamo a atenção no filme, no texto, ele me levava muito nessa pegada do Shirin, que é um cinema onde o Kiarostami vai mostrando rostos só de mulheres e elas olhando para a tela. A gente tem acesso só ao som do que elas veem, a gente não vê o filme. E aí, claro, nessa relação do Vaga Carne também com oposta, né, a gente vai vendo só a atriz, e assim, eu fiz uma viagem realmente. E depois o filme também dá uma virada, porque ele mostra a plateia depois. Mas no início não, né? No início a gente não sabe bem o que é aquilo, enfim, mas depois tem uma virada. E o Beckett, claro, pela questão do absurdo mesmo, não tem nada além da proposta filosófica lá do Beckett, Esperando Godot, né, do absurdo mesmo, que o texto dela, né, a maior parte do tempo, ele tem essa pegada do absurdo, que a gente vai fazendo conexões na nossa cabeça, mas, né, não é aquela narrativa clara, aquele enredo claro, né? Então ele me levou muito a pensar no Beckett. Mas, como eu te disse, foi só por ter uma experiência de ver o filme e imediatamente escrever. Se eu fosse rever, se eu fosse anotar questões, assim, seria outro texto, né? Por isso que eu botei ali que eu viajei, assim. Então, só queria ver se tu tinha essas referências, né? Eu numa dessas, né, pode viajar comigo. É isso, obrigada. Por gentileza, manda o link, sim, que eu quero ler seu texto, tá? Eu acho interessante você falar que você normalmente matura o texto, um filme antes de escrever sobre ele, e que se você teve, né, esse impulso de escrever imediatamente.
eu lembro que quando eu estava fazendo a faculdade de arte, eu entrei para a faculdade de arte muito nova, entrei com 18, 19 anos, muito imatura, e passei por várias situações catárticas, assim, de produzir algo num impulso, assim, porque tinha acontecido algo, ou então porque eu tinha lido alguma coisa que tinha me tocado e tal. E você falar desse impulso que você teve, para você entender que eu acho que você não está viajando, apesar de eu não ter as referências. Na hora que eu terminei de assistir o filme com a minha mãe, né, deu aquele silêncio, assim, e aí eu falei, e aí, mãe? E aí ela fez assim. Então, assim, né, eu acho que teve ele tem essa potência de conseguir mexer com a gente. Eu acredito que essa voz que ela propõe ali, ela, de certa maneira, acaba entrando um pouco na gente também e dá aquela bagunçada ali dentro. Mas muito obrigada pelo comentário, tá, Ivonete? Eu vou procurar assistir o Tirim. Isso. Beleza. A Lorena está aqui comentando também no chat. Ela relacionou o Vagacarne com o Not I, do Beckett. Quer comentar um pouco a respeito, Lorena? Tá, tudo bem, tranquilo. Só de boa. Vou Era só se você puxar. quisesse mesmo. Mas vamos passar aí a bola para o Rubens agora. Em primeiro lugar, valeu, Yasmin, por estar aqui, assim, agradecer de novo, né? Pela disponibilidade, pelo tempo, pela conversa, por poder bater esse papo, assim, ver você falando do Vagacarne já, enfim, já suscitou várias ideias que a gente debateu, assim, antes mesmo. E uma coisa que eu achei muito interessante, muito massa, você falou em rostos conhecidos, assim, no Vagacarne e nessa questão de espiritualidade e tal. E agora com a fala da Ivonete também, entra nessa questão de vozes e de possessões, assim, coisas que estão muito presentes no filme, assim, e aí já rabiscando, assim, também uma conexão, né, com o Elon Não Acredita na Morte e com os outros filmes do Ricardo também, além do Vagacarne, que ele dirige, claro, com a Grace Passou, enfim, tudo mais, que é uma relação, assim, daí já depois pedi para você comentar um pouco, que é uma relação que eu vejo, assim, que é muito presente no cinema do Ricardo, que é uma relação de presenças e ausências, assim. Ricardo, ele tem um filme chamado Permanências, que é um média-metragem que eu achei muito curioso. Quando você falou sobre rostos, eu lembrei imediatamente, assim, que é um filme de filmar espaços, filmar locais, filmar rostos ou rostos de pessoas, assim, e tentar capturar alguma essência daquilo, assim. São corpos que permanecem naquele lugar, que querem permanecer, querem fazer-se presente pela imagem, assim, sabe? Eu acho que existe uma tentativa desse cineasta muito forte em estar tentando capturar esses corpos, assim, e aí pensando no Elon Não Acredita na Morte, assim, que é um filme que, já entrando, assim, nesses temas, que é um filme, assim, completamente sobre uma ausência, assim, basicamente ele nasce a partir de uma ausência, da ausência de uma pessoa, da ausência do corpo daquela pessoa, ou mesmo da ausência da imagem que ele deseja daquela pessoa, né? Ele deseja uma imagem do que seria a esposa dele, ele vai lá e encontra a imagem do que seria a irmã, assim, da esposa dele, ou seja, é uma ausência retumbante que vai levando, né, aquele corpo adiante, assim, enfim, até aquele final meio catártico, meio mortífero, meio muitas coisas, assim. Eu acho que o Vagacarne, ele também tem muito isso, assim, também tem muito uma questão de presença, uma voz que passa a presidir um corpo, assim, uma voz que passa a invadir esse corpo e a tentar, enfim, se expressar, proclamar, conversar a partir dele, assim. Então, não sei se você vê isso também no filme, nesses dois filmes, não sei se você vê isso também na obra do Ricardo, enfim. Queria que você comentasse um pouco mais, assim. Então, uma coisa que eu acho muito interessante no Elon que me ficou muito óbvia do que ele faz,
é a maneira como ele vai inserir a gente espectador ali na obra, né? No Vaga Carne nós somos parte daquela plateia. Aliás, nós estamos um pouco atrás daquela plateia, né? A gente está enxergando todo aquele cenário. No Elon, a gente está o tempo inteiro sobre o ombro dele, a gente está na nuca dele, a gente está nas costas dele, né? Ele tem essa câmera que te coloca ali naquele lugar. Então, assim como no Vaga Carne, a gente adquire uma posição meio onipresente, né? A gente sabe tudo que está acontecendo ali com aquele personagem nesse processo dele. Eu concordo demais com essa coisa que você falou da familiaridade, e aí, novamente, né, outra coisa que vai me fazer gostar muito do Elon Acredita na Morte é você ver os lugares pelos quais ele passa, porque são lugares nos quais eu passo cotidianamente, sabe? São lugares pelos quais eu já passei em algum momento. Tem um momento que ele passa por um corredor um corredor onde tem várias pessoas transitando, assim, um corredor todo colorido, ele passa com a mão na parede. Aquele corredor é da estação central, né, que liga a Avenida Sapucaí, que seria a parte de trás da estação, na Aron Reis, que é a parte inicial. E é muito engraçado a maneira como ele consegue escurecer aquele lugar, e assim, é um lugar que você reconhece, mas você vai ter um reconhecimento dele diferente do seu reconhecimento cotidiano, né? Por exemplo, eu passava ali indo para a escola, correndo 6, 7 horas da manhã, correndo pegar o ônibus, estava bem mais iluminado e tal. E ali não, é um cara que está preso naquela relação sombria de ter perdido a mulher, e aí de novo, né, ele perdeu uma ideia, ele perdeu um desejo, ele perdeu um corpo, e ele também está numa relação negacionista. Porque o tempo inteiro do filme, o que move ele é ele negar que aconteceu algo com a esposa. Então ele tá preso nessa bolha, nessa coisa muito sombria mesmo. E sim, de novo, né, como que ele trabalha com essa câmera que cria essa intimidade e essa proximidade, porque ele filma muito próximo ali do rosto, do corpo. Ele tem esse trabalho muito grande com luz e sombra também, né? Tem momentos que você tem só o som, você não consegue ver qual que é a expressão do personagem, mas você consegue entender um pouco pela entonação ou pela não entonação de voz, né? O Elon é um personagem que eu achei ele meio apático, meio... não sei, ele... é como se ele não tivesse nada. Ele não tem nada, na verdade, né? Até essa motivação dele de ir atrás dessa esposa desaparecida é só a prova de que ele não tem nada. Ele vive para quê? Ele não liga para o serviço, ele não liga para nada, ele está tomado por um sentimento de posse, de provavelmente ter perdido a única coisa com a qual ele se importava em vida. Então, essa coisa da expressão dele, né? Ele está conversando lá com a gente, eu esqueci o nome do ator. Mutarelli? O senhor. Mutarelli? Mutarelli. Obrigado, Mutarelli. Ele tá conversando com o Mutarelli tá ali, né, falando, não, mas ela sempre foi meio louca, ela tinha que buscar a criança e não veio buscar a criança, e não sei o que e tal. Então você tem alguém ali que tá se expressando, e ele fala, não, exatamente, sim, já foi a polícia, né, então tem essa coisa de apatia, a única coisa que você consegue perceber que faz ele se movimentar é essa procura pela esposa desaparecida. Então eu concordo muito com tudo que você trouxe. Nossa. Yasmin ficou... Perdão. Acho que ela ficou sem vídeo, mas tá aí ainda, né, Yasmin? Oi. Ah, tranquilo. Tô aqui sim. Deve ter dado uma caída na conexão. De boa. André, podem falar que tô ouvindo. Perdão, agora voltou. Se não se importar, eu queria só fazer, né, puxar um gancho aí em relação ao que foi discutido, né, no tópico anterior, antes da gente passar para outro ponto. Mas é que a sensação que eu tenho é que esses dois filmes são uma espécie de frente e verso, né? No Elon a gente tem o personagem sendo seguido quase que o tempo todo, né, por trás, né? A câmera o acompanha e a gente vê os espaços, né, de uma forma meio que onipresente em relação à figura desse personagem, né? Já no Vaga Carne, a gente tem um filme que é muito frontal em relação à personagem que está ali em cena, né? Só que essa personagem está apontando para várias outras personalidades, vários outros corpos, né? E esses dois filmes também trazem muito essa relação entre matéria, né? Entre corpo, carne, né? E espírito,
transcendência, né? Eu concordo demais contigo quando você fala que o Elon é essa figura apática, que não tem mais nada, né, à disposição desde que ele perdeu a esposa, e ele não quer aceitar isso de jeito nenhum, né? Tanto é que vê, né, tem essa imagem da esposa sendo projetada em várias pessoas, né, durante o trajeto dele. E esses dois filmes, eles fazem esse movimento entre a matéria, entre o corpo, né, e aquilo que é encarnado no corpo, né, que a gente não sabe necessariamente se é uma entidade do candomblé ou uma figura que, enfim, aponta para uma relação religiosa mais cristã, enfim, isso não interessa, mas o que me chama a atenção é que a gente tem esse corpo encarnado, e esse corpo projeta outros. E o diálogo com o Elon, nesse sentido, né, do Vaga Carne, que tem isso mais trabalhado de forma mais contundente, né, digamos assim, o diálogo desse filme com o Elon, eu acho que está muito nessa esfera, porque seria muito tranquilo, por exemplo, a Grace dirigir, né, o filme de forma sozinha, né, sem a figura do Ricardo, mas eu acho que a parceria dos dois, né, está muito ligada a essa esfera, o interesse que eles têm mesmo artístico. Se a gente vê o República, que é um curta que a Grace dirigiu recentemente, também tem isso, né, de um corpo chamando o outro na rua, e esse diálogo acaba criando uma relação de transcendência, né, não sei se você chegou a ver esse, Yasmine. Chegou a ver? Não, eu ainda... Esse é bem recente. Tá ligado, desculpa. Não. Não, eu li sobre o lançamento dele algum site que eu estava acompanhando e eu acabei não assistindo. Foi um que ela fez agora durante esse período, né, da quarentena, não só foi isso que ela fez. Considerando isso que você está falando também, Roberto, sobre o corpo e o que o Rubens tinha falado um pouco antes também sobre toda essa coisa dos corpos, dos rostos, né, e aí juntando com o que a Ivonete trouxe, que o André também trouxe sobre esse olhar, esses rostos são filmados, a personagem do Vaga Carne, né, tem um trecho que ela vai falar algo sobre o gesto que diz com a palavra. Eu acho que esse gestual está muito presente nesses dois filmes, e é uma coisa que é muito bem... ele consegue captar isso e consegue mostrar, projetar isso pra gente, até nesse momento, de novo, falando sobre essa coisa que ele faz o jogo de sombras, né? Ele pode tirar ali a expressão do rosto, mas às vezes você tem um gestual com a mão, né? No Vaga Carne, aquele início que a voz tá aprendendo a lidar com o corpo, tem vários momentos que ela fala que ela tá erguendo a mão, ela se movimenta, né? Então tem essa coisa do gesto com palavra, isso assim, levando de uma maneira mais estrita também. Mas eu acho que tem uma outra coisa que atravessa esses dois filmes, faz eles dialogarem e faz eles terem mais semelhanças, que são as relações de memória. Você tem no início do Vaga Carne uma tela escura e o tempo inteiro o que a voz está te dizendo é a memória que ela tem de qual é a sensação de estar dentro de cada matéria, né? E a movimentação que o Elon fez também durante o filme é por conta da memória. Ele lembra do desejo, ele lembra dessa esposa e, de novo, né, o que você traz, do quanto que essa esposa é projetada nas outras pessoas. O tempo inteiro ele está lidando com essa relação da memória, o que é importante para ele, no que ele se apegou para ele poder fazer esse deslocamento. Luquinhas, pode comentar. Bom, boa noite, gente. Eu fiquei pensando bastante sobre o Vaga Carne, algumas coisas que vocês falaram agora, porque ele por si só é um filme que daria para destrinchar ad eterno, assim. E aí, sobre o Beckett, eu acho que tem uma coisa que me puxa um pouco, essa ideia da narrativa em abismo que tem no Vaga Carne sobre se representar e sobre possuir e se repossuir. E aí, pegando um paralelo com os rostos, ao mesmo tempo que a voz primeiro possui esse corpo, por ela estar sendo olhada e estar sendo representada ali, essa voz acaba também sendo possuída pelo próprio corpo. E aí isso me encanta muito no sentido que a câmera, o olhar, esse dispositivo no geral, ele está sempre tomando controle, tomando posse, pode ter esse voyeurismo, e mesmo que alguém que tenha um certo nível de controle ainda vai receber certas influências.
E aí, acho que isso junta num processo quase que de abismo mesmo, vai em loop, vai se retornando, e até que acho que um dos pontos que eu acho que mais me agrada no final do filme ali é no som, que a voz, ela é acho que os dois filmes, tanto o Elon também, acho que eles têm um processo sonoro muito interessante, mas aí na Vaga Carne, quando ela é impelida de falar, ela é bloqueada, acho que esse reforço se dá ali. Ela se agarra tanto e se sente parte daquele corpo, espírito, acaba se tornando, vai se aproximar dessa união, né? E ela se nega a isso, ela vai tentar, mas ela também não. O corpo preto é importante, tipo, tem um significado. Não, aí, aí conversa, é uma reflexão que tem por ser negro e por estar discutindo essas questões em geral é o que vamos fazer se a gente vai só representar questões raciais, que você falou ali, ou vamos poder botar personagens, mas chega a ser quase que é meio limítrofe, assim, né? Tipo, é quase impossível eu não falar sobre racialidade, mesmo que eu vou colocar no espaço geral ali. E aí é isso, ela a princípio, não, a princípio uma posse, é um corpo que fala sobre existencialidades e por aí vai, mas aquilo ali é tão presente que aquilo ele não se deixa, assim, não pode não falar disso, de quem eu sou, né, no caso da sua, junto com a sua sexualidade também. E aí eu tomo muito a impressão de que aquele filho que ela vai, aquela gestação, é fruto de um estupro, assim, porque dessa questão de o tempo todo sendo possuída, dela não desejar, e, enfim, gera essas angústias, tanto que o lugar que ela se mata é ali, né, também. Mas, por isso, pouco. O Lucas, eu concordo muito com você, porque eu pensei muito nisso que você diz, a gente consegue ter, ao longo, principalmente nesses primeiros 30 minutos, são 44 minutos da carne, então a gente tem uns 30, 35 minutos, onde você tem isso, uma voz possuindo um corpo, que não importa se é de homem ou de mulher, porque ali desde o início está se falando de que ela entrou, né, patos, estalactites, cremes que deslizam e tal, então tem essa coisa de ser algo não humano, tá para além de qualquer normatividade, qualquer caixinha, etc. Mas tem essa importância de ser um corpo negro, um corpo feminino e um corpo homossexual, porque vai ressaltar. Isso que você fala desse momento onde ela não consegue falar, onde existe esse silêncio, é o quê? Um processo de silenciamento que é sofrido, ou um processo de silenciamento também que a gente faz porque a gente já está desgastado de falar disso. E assim, nós estamos falando, produzindo, criando, estudando coisas, mas inevitavelmente a gente vai falar das questões de raça, das questões de sexualidade, a gente vai falar das questões de gênero, porque são coisas que atravessam a gente, sabe? Eu te entendo quando você passa por esse questionamento, porque eu passo por isso o tempo inteiro. Eu fico em vários momentos, quando eu seleciono filmes para assistir, sobre os quais eu vou escrever, quando eu vou, né, entender, buscar depois de ter assistido um filme, entender o que passou ali, eu sempre fico, às vezes, nesse lugar do tipo, será que eu tô neurada? Será que eu preciso de observar a coisa desse ponto de vista mesmo? Será que é aquela frase péssima, o famoso descansa militante? Sou eu falando para eu mesmo, descansa militante, e aí a militante quem me falando, não, amiga, não descansa, sabe? Mas é essa relação, e eu acho muito inevitável a gente não tocar nesses assuntos, porque isso faz parte da gente. A gente tem uma relação cotidiana com a questão da raça, e é meio inevitável a gente não discutir isso. Eu acho que a gente não pode colocar isso como único ponto, porque limita a gente mesmo de maneira intelectual, cognitiva, sabe? É como se a gente não saísse do mesmo lugar. Mas a gente pode carregar, né, esses atravessamentos com o restante do que a gente pensa, do que a gente aprende, do que a gente quer compartilhar de conhecimento mesmo. Eu concordo muito com você. Muito mesmo. E seu cabelo é maravilhoso. Obrigado. Fruto da hidratação. Quarentenada. Adoro. Tem um comentário aqui, gente. Vocês viram? Eu vi, talvez só para a gente poder organizar, então, o André ia levantar algum tópico, né? Eu acabei interrompendo, desculpa, André, foi mal. Passo a palavra para ti, depois eu leio o comentário, acho que fica melhor assim. Só para você não ficar muito tempo aí sem poder falar, cara. Fica à vontade.
Roberto, eu ia comentar sobre o Elon, acho que se tu quiser ler a pergunta, porque ele ainda puxa o Vaga Carne agora, acho que ele fica mais junto ali. Maravilha. Bom, o comentário é do Adler, né? Ele fala que uma coisa chamou muita atenção no Elon, que foi a relação com o outro, o modo como ela é espinhenta, né? O Elon está o tempo todo em atrito com as pessoas que conversam. Eu concordo. Se relacionar é violento. Algo que, de alguma forma, aparece também no Vaga Carne, seja na violência do olhar, do ouvir ou não o outro. Ouvir ou não o outro. Entendi. Massa. Não, bacana, bacana. Yasmin, pode comentar, fica à vontade. Meu microfone tá de pirraça comigo. Sim, o que você coloca aqui é completamente perceptível. Parece que nenhuma daquelas pessoas pelas quais o Elon passa, que nenhuma delas gosta dele. Isso é muito óbvio na maneira como as pessoas tratam ele. Elas tratam ele com agressividade, como é o caso da cunhada. Cunhada, desde o primeiro momento que eles se encontram, né? Tem uma coisa: eu não quero falar com você, eu fechei a porta na sua cara, eu não vou te atender direito. O chefe dele tem um desprezo por ele. Eu acho que isso constrói muito bem o processo pelo qual ele vai passar e aquela negação que ele tem no fim. Quando você percebe que a maioria das pessoas, de alguma maneira, não gosta dele, você já começa a ficar um pouco óbvio o que aconteceu, assim, você consegue subentender possibilidades do que aconteceu, e quando tem aquele final, aí você para e fala assim, não tem jeito, não tem jeito, é uma pessoa que não tem, não tem, eu acho que eu não sei nem o que falar sobre o Elon, assim, você fica num misto de, ai meu Deus, com, tipo, não, é uma pessoa muito, muito acabado, não é acabada a palavra. Sabe quando você percebe que não existe perspectiva nenhuma para aquela pessoa? É É um isso. derrotado, né? Ele é um derrotado, obrigada, é isso. Ele não tem, ele não tem nada, ele não tem o que se apegar, ele não tem motivações. Inclusive, apesar de eu falar que o que move ele é o encontrar o corpo e reencontrar a esposa, eu carrego uma certa dúvida se ele está motivado por aquilo mesmo. Eu acho que ele é motivado muito mais pela negação, talvez, do que por buscar a esposa. Ele se nega a acreditar, ele não acredita nele, ele não confia nas pessoas, e obviamente as pessoas não confiam nele. É como se ele estivesse negando ali até a própria existência, sabe? Ele só está indo nesse fluxo de vida. É isso, ele vai acordar, vai viver, até o dia que ele não tiver que viver mais. E aí você complementou aqui que algo de alguma forma aparece no Vaga Carne, seja na violência do olhar, do ouvir, ou num do outro. Sim, e aí eu pego o que foi o Lucas que falou, né, que a possibilidade de gestação da personagem tenha vindo de um estupro, né? Você está falando o tempo inteiro ali de um corpo que está sendo invadido, é invadido por essa voz, é invadido por uma bala, é invadido por aquelas palavras, porque quando se pede para a plateia falar palavras sobre tal corpo, não deixa de ser uma invasão, não é a dona do corpo falando para as pessoas o que ela quer, é a voz dizendo o que ela, né, quer que aconteça. Então você tem essa violência do tomar para você algo que não é seu. É isso. A outra moça falou que queria também falar. Acho que a Manu pode falar aí, né? Depois a gente vai seguir o rumo do Vaga Carne. Se quiser ir primeiro também, de boas. Mas é sobre que a Vaga Carne, que assim, antes de assistir ele, eu estava revendo Fantasmas, né, do André Novaes, e bem no fim, assim, tem aquela frase que finaliza o filme, do agora eu vou esquecer. E essa frase perpetuou muito, assim, na minha cabeça, e aí depois no Vaga Carne, ela retoma, assim, essa frase de certa maneira, porque ela tá falando o texto, e daí ela fala assim, eu esqueci. E daí ela fica numa crise, assim, de eu nunca esqueci, daí ela fica, esquecer é mesquinho, esquecer é sonso, ela fica revoltada com esquecer, como não se deve esquecer, e daí ela aceita o esquecimento, ela fala, não, é isso, eu vou esquecer agora, e agora você vai esquecer minhas palavras. Ela fala muito isso, e acho que esquecer, assim, é uma certa morte, né, as pessoas morrem duas vezes, elas morrem e depois,
quando a gente esquece elas, elas morrem novamente. E Vaga Carne tem muito esse subtexto do esquecimento e da morte. E, enfim, eu acho muito forte como ela termina o filme, né, nos créditos finais, com a frase da Marielle, né, falando não serei interrompida. E acho que quando ela está dizendo não ser interrompida, e, enfim, ela não será esquecida, né? Então, enfim, acho que até o título, Vaga Carne, fala isso, sobre uma certa brevidade que existem nos corpos negros, nos corpos das mulheres, nos corpos homossexuais, e que a Grace, ela está englobando todos esses corpos e toda essa brevidade, todo esse momento muito vago, como tudo isso ser vago vem de uma violência, e essa violência vem também do esquecimento, assim. E, enfim, só era mais essa colocação sobre o esquecimento que vem no Grenoble, que depois ela trata de novo, e como a gente quer negar o esquecimento, como a gente não quer ser esquecido, mas ao mesmo tempo esse aceitamento dela de às vezes esquecer também, assim, acho que esquecer para você também dar espaço ao novo, porque para morrer e renascer, assim, é mais isso. Vou nem comentar que eu não concordo com tudo. É exatamente isso. É exatamente isso. A gente tem não sei se vocês assistiram aquela animação Viva, Vida Uma Festa. O tempo inteiro ele vai falar justamente sobre isso, né? Isso é muita tradição mexicana. Se você esquece o seu ente querido, ele desaparece. Aqui no Brasil, a gente vive isso com o apagamento das narrativas que estão fora desse ciclo europeu dos colonizadores. Tudo que está fora disso é apagado. Nós, pessoas negras, a gente não tem direito a um passado, os indígenas não têm direito a um passado, a um lugar, uma língua, a população pobre não tem uma voz. Então, eu entendo que o que você fala sobre esse diálogo entre esses dois filmes, entre o Fantasma e o Vaga Carne, e essa coisa do esquecimento é completamente perfeito. E aí volta aquilo que eu falei, né, da relação com a memória. Por isso que as pessoas se apegam à memória, porque a memória ela é uma maneira de você não esquecer, de você não apagar. E também, novamente, Vaga Carne é sobre a voz é oralidade. Oralidade ainda é uma das maneiras mais seguras de você conseguir, de certa maneira, transmitir as histórias. É coisa de povos originários, inclusive, quando a gente vai, né, fazer essa abordagem sobre o que a gente tem de narrativas escritas e tal. Tantas coisas aí que a gente não sabe porque foram apagadas dos livros, mas persistem na memória. Elas vão persistir no teatro, elas vão persistir nas cantigas, nos causos, né? Nessas narrativas universais, quando a gente lê contos de fadas, por exemplo, de lugares distintos do mundo, a gente percebe que existem várias Cinderelas em vários países, em várias nações. Cada uma é uma mocinha que perde um sapatinho numa situação diferente, mas todas elas passam pelo mesmo processo. Porque isso vai ser transmitido oralmente e as pessoas vão reconstruindo, encaixando dentro de cada historinha dessa um pouco da sua história para que ela seja, para que ela seja falada. É isso. Então, voltando então um pouco pro Elon, né, ponto que eu queria trazer lá, assim, quando você tinha comentado daquela câmera que ela tá sempre atrás, né, colado, assim, no ombro dele, assim. E assim, é um filme praticamente que ele começa assim no meio, assim, a gente pouco sabe do que aconteceu, a gente vai ganhando alguma informação aqui e ali, mas essa busca ela já dá início, assim, e daí logo, assim, no começo, assim, tipo assim, já tá meio que frenético, mas a gente vai entender que ela só não apareceu na saída do trabalho, né? Então, os outros personagens dizem pra ele assim, cara, te acalma, sabe? É normal isso. Então, tem um momento, pô, não, na verdade, assim, esse frenesi vem dele, sabe? A princípio parece que não vem necessariamente da situação, pode ser que ele tenha motivos para essa preocupação, mas a gente não sabe, as pessoas não compartilham isso dele. E daí o que me fez pensar, né, trazendo para a literatura, que é a questão do Dom Casmurro, né, que vem se discutir depois dessa confiabilidade do autor, né? Então, tipo assim, esse filme se move de uma maneira que aquele personagem está, né? Claro que aos poucos a gente vai descobrindo, assim, que elementos que são muito conturbados, né? E como você disse também, esse personagem é vazio. Então, justamente,
as pistas que a gente tem sempre vêm de diálogos de outros com ele, né? Que as outras pessoas dão desse relacionamento deles. Então, assim, dele se tem muito pouco, né? Por exemplo, assim, na cena do chuveiro, né? Lá que eles vão... Que ela estava ali ou não estava, né? Já começa a botar ainda mais essa confiabilidade dele, né? Ela tem a mesma fisionomia da irmã, né? Mas em um momento fica, acho que claro exatamente se elas seriam gêmeas ou não, né? E quando eles vão lá ver que ela tá no chuveiro, não, aquela câmera ainda fica no rosto dele, né? Ela não se dá o trabalho de mostrar que ela não tá ali. Então, a gente tá muito sempre colado nesse personagem, assim, né? Então, tipo, no final, quando ele diz que não é ela, é uma negação, mas ao mesmo tempo você já perdeu quase que a credibilidade em qualquer coisa que pode vir naquilo. E essa credibilidade, ela vem de trás para frente, né? Quanto que a gente pode confiar nesse personagem, né? E quanto essa câmera também é induzida por ele, assim, né? E essas descobertas, assim, eu tinha pensado essa pergunta muito nesse sentido do Elon, mas conversando agora sobre Vaga Carne, essa voz que adentra aquele corpo, ela também vai descobrindo daquele corpo, né? Que tem aquele momento que ela pede assim, não, você quer falar ou não? Assim, então, acho que essas descobertas, esses elementos vão surgindo, né, nessas duas narrativas de acordo com que elas progridem também, assim. E é isso, assim, que você possa comentar, como é que você vê assim, essa confiabilidade do narrador, assim, também na... Eu gostei muito de você levantar isso do Dom Casmurro, porque eu não associei ao Dom Casmurro, mas eu fiquei pensando muito nisso, assim. Você tem um ponto de vista, você só sabe a história por meio desse cara, né? O que aconteceu, por que ele é tão utilizado pelas pessoas que cruzam com ele. E aí você falando me fez pensar que é interessante também ele ser essa pessoa vazia, porque aí dá a oportunidade da gente construir, né, quem é aquela pessoa a partir dos movimentos que ele faz. Ele vai ser um Elon para cada um de nós, porque o diretor, né, e o próprio roteiro não vão te entregar ali, ó, esse fulano, ele é assim, assim, assado. Ele te entrega assim, esse fulano, ele é uma pessoa que não tem... Eu só vou te falar que ele tá procurando a esposa dele, assim, ele tá completamente vazio, ele tá procurando a esposa dele. Adicione nele o que você achar que é cabível de acordo com a sua percepção. Então a gente tem esse processo, né, de fora para dentro com o Elon, você vai construindo ele. No Vaga Carne a gente tem um processo diferente, né? A voz ela entra e ela vai tirando ali de dentro as informações que ela precisa. Ela não tem informações externas, tanto é que só ao fim que ela fala, né, eu entendi que ela é uma mulher negra. Que é a pergunta que acontece logo lá no início, né? Me conta como que ela é, qual é a cor dela. Não, é isso mesmo, eu sei que ela é uma mulher, qual é a cor dela, ela gosta de comer sorvete, ela gosta de tomar não sei o que lá, ela gosta de creme, então é isso. E com ele é o contrário, enquanto a gente preenche ele, a gente esvazia a personagem da mulher. E sim, né, só para fechar mesmo, eu desconfiei um pouco dele. Eu não desconfiei dele um pouco, não, eu desconfiei muito dele, porque quanto mais ele se movimenta, quanto mais ele entra em contradição, ele não consegue ter uma noção dos dias da semana, ele larga o trabalho ali, assim, não se importa, ele vaga pela cidade, ele tem uma série de comportamentos suspeitos, no sentido de parecer que ele tá com culpa, ele sai pra correr na chuva, né? Então, assim, ele vai fazendo algumas coisas e somando isso, essas posturas dele de um desespero, que ao mesmo tempo não é algo... Ele não tem aquele desespero histérico de chorar, de ficar preocupado e tal, mas você percebe que tem esse incômodo ali nessa pessoa. E junto disso, ele ser hostilizado pelas outras pessoas, eu acho que consegue se criar uma grande desconfiança. E aquele desfecho ali é isso. Porque você para e aí você fica. Eu acredito nele ou não, essa mulher existe mesmo ou não, é um fantasma ou não é, sabe? A minha primeira impressão antes do desfecho do filme foi que ia chegar em um momento, principalmente quando a polícia chega no apartamento, eu achei que ele ia tomar um esporro da polícia e seria assim, tá fazendo a gente perder o tempo e a gente veio aqui te falar pra você parar de palhaçada que a sua mulher morreu tem tipo 2 anos. Aí eu pensei assim, então pronto, ele passou por todo um processo de alucinação, ele não tá... Eu fiquei pensando no Amnésia, do Nolan, que o cara tá sempre atrás da informação que ele já conseguiu, sabe? Eu fiquei pensando, será que é um caso desse? Será que a gente tá lidando com esse filme padrão do cara que perde a memória, e aí num dado momento ele fica alucinando, pensando que ele visitou essas pessoas, né? E pra mim poderia fazer um sentido, não precisava ser assim, mas faria um sentido porque tem isso, né, dele invadir a casa, dele andar por aí, dele conversar com pessoas que aparecem e somem. É uma figura um pouco estranha mesmo.
Então acho que não tem muita confiabilidade nele. Mas eu acho que também chega num ponto que você também não tem muitos julgamentos, que você não tem informações bastante. Você sempre vai ter que ficar buscando algo fora do que te mostraram ali naquele filme, ou seja, tudo vai ser suposição a partir das inferências que você vai fazer de acordo com o que você já carrega de informação pessoal, né? Você vai sair dessa estrutura do que é dado ali para você e vai começar a fazer a discussão da tela para fora. Bacana. Alguém mais quer comentar, gente? Alguma coisa? Luquinha, de novo. Perdão. Pode falar, Laura, desculpa. Pode falar, Lucas, se você quiser falar sobre isso. Essa questão do Dom Casmurro e nós como espectadores estamos jogando ele, e não necessariamente a câmera, não necessariamente o próprio filme, estava um processo que acabei não indo para o Brasil, inclusive ótimo, estava pensando em coaches, assim, e aí eu acho muito interessante a escolha de ser a estética de um filme processo, que ao longo do filme eu me lembrei muito de Polícia Detetivo, me lembrei um pouco de Tentei da Laís Mello, essa onda que a gente se prende ao espectador e o tempo todo a gente vira parceiro dele. E aí, um caso interessante que isso que vocês colocaram é que a gente vai cada vez mais se deslocando, cada vez mais. Acho que é um ponto muito positivo do filme de ir para essa estética que, de uma forma, não é padrão, mas é conhecida e é fácil de se aproximar desse personagem, e ao mesmo tempo a gente vai completamente ao oposto dele, assim. E aí é só essa colocação, assim. Mas isso foi uma coisa que me chamou muita atenção da gente, como espectador, temos o juízo moral daquela situação e não necessariamente os apontamentos do filme, assim. Lauren, só antes de você falar, eu queria citar uma amiga minha, que é a Ana Flávia Gerard. Ela é professora na UFRJ, no setor de linguística, doutora em linguística cognitiva. A gente sempre está conversando muito, ela é minha amiga do site, e a gente recentemente teve um bate-papo muito grande sobre o filme do Sean Baker, Projeto Flórida. E ela é uma entusiasta do Projeto Flórida. Não tem como não ser, eu gosto muito do filme, mas ela gosta muito do filme mesmo. E hoje, um pouco antes de entrar aqui, eu falei com ela: Ana, você tem que dar um jeito de assistir o Vaga Carne, porque eu acho que você vai gostar muito. Ela falou: por quê? Eu falei: porque agora eu acho que eu consegui entender a fundo o que você disse com o filme Transgressor. E ela sempre defende o Projeto Flórida como filme transgressor, não só pela estética, não só pelo fato de Sean Baker ter gravado com o celular, né, e tal. Mas ela fala assim: é maravilhoso você assistir um filme onde você tem uma relação de mãe e filha, e a mãe é uma personagem que obviamente vai ser julgada porque ela é uma mãe que é prostituta, que não tem uma casa, que deixa a menina exposta a uma série de perigos. Mas é extremamente desconfortável você pensar que dentro daquele universo, dentro daquela estrutura, aquela mulher, ela faz o que ela pode fazer de melhor para ser uma boa mãe. Então, quando você pega um filme que ele te proporciona isso, ele te dá um personagem, e esse personagem, ele se desloca desse lugar que a gente está acostumado a ter, que é um julgamento muito 880, né? Que é essa coisa muito preto no branco, e isso te provoca uma série de reflexões. Eu acho que essa é uma marca do que ela chama de filmes transgressores, né? Justamente por conta disso, porque você não consegue, você vai pegar tudo aquilo que você já tem pré-determinado na sua cabeça para fazer uma série de julgamentos morais com relação àqueles personagens e para você poder montar uma história, até mesmo criar repulso, empatia, e você não consegue. Porque toda vez que você chega num certo ponto para tomar uma decisão, acontece um breve desvio, e aí você para e fala assim: é isso, mas também aquilo, aquilo outro. Então você começa a perceber que não é preto e branco, que vai ter uma série de nuances e camadas para poder construir essa situação, esse personagem, a situação que ele vive, a maneira como você vai enxergar e discutir, julgar a história dele. Oi, gente, boa noite. Teve um momento do debate que a gente começou a falar sobre o vazio, né, principalmente no Elon, e esse justamente é um dos pontos que a gente pensou para trazer aqui para o debate, esse vazio enquanto uma questão visual, né. Tem um livro que se chama O que Vemos, o que Nos Olha, do Didi Huberman, que tem um capítulo dedicado a isso, esse questionamento de como mostrar um vazio na arte, né?
e como fazer desse ato de mostrar o vazio uma forma que nos olha e, ao nos olhar, nos provoca, sabe? Nos gera essa inquietação. E eu acho que ambos os filmes, tanto Elon quanto Vaga Carne, desde o início eles já nos provocam, já nos geram essa inquietação ao a gente se deparar com a tela preta, né? No Vaga Carne a gente começa com uma tela preta e tem aquela voz ali que vai se apresentando, mas no Elon também começa com uma tela preta, a tela preta e uma trilha musical, né? Então, desde o início, esses filmes, eles já chegando, né? Já vão nos inquietando, assim. Eu acho que, para além desse vazio do Elon, da vida dele como personagem, desse desaparecimento da Madalena, da mulher dele, né? Que faz com que ele parta para essa busca intensa, né? Quase que paranoica, né? Ao buscar ela. Ele, no final do filme, também se depara com o vazio da própria morte, né? A morte que provoca esse vazio. E a reação dele, frente a isso, é o evitamento dessa morte, desse vazio. Que é um tópico que o Didi Huberman também fala nesse livro, Que Vemos o que Nos Olha. E eu acho que no Vaga Carne, esse vazio, ele também está nesse limiar entre humano e não humano, né? Entre essa independência, ou talvez uma progressiva dependência dessa voz e daquele corpo, né? Será que aquela voz vai passando a fazer parte daquele corpo, daquela mulher? Ou será que aquela mulher vai passando a fazer parte daquela voz? Isso meio que a gente não tem como saber, né? E aquela voz fala que a gente tem dificuldade em entender as coisas que não giram em torno de nós mesmos, né? Ela diz, vocês têm dificuldade de entender o que não é vocês mesmos. Então, há essa angústia da gente não saber, que também faz parte desse vazio, que também o caracteriza, né? Então, queria saber como que tu vê esse vazio nesses dois filmes, assim, tu já começou a falar um pouco no Elon, né? Então, de repente, falar um pouco do vazio no Vaga Carne, como tu vê isso? Nossa, eu achei ótimo isso que você falou se a voz passa, né, a ser influenciada por esse corpo, se esse corpo passa a ser influenciado por essa voz. Eu não sou da filosofia, apesar de vez em quando me aventurar para algumas leituras e achar que eu saio de lá mais idiota do que eu entro, porque eu fico com a cabeça muito cheia de coisas, desisto de tudo. Mas eu sempre penso nessa busca, eu acho que é uma busca humana, né? A gente sempre está buscando alguma coisa. Se a gente parte, por exemplo, para materialidades, nós somos pessoas que a gente sempre está querendo alguma coisa. A gente quer um carro, a gente quer um computador, a gente quer uma casa, uma família, filhos, uma viagem, sabe? O tempo inteiro. Eu acho que é da natureza humana essa coisa dessa busca. E aí eu sinto que esse vazio que esses personagens trazem, não especificamente, o Elon não especificamente, o corpo da mulher tomado pela voz, mas eles como um todo ali dentro da obra, eles só estão fazendo um percurso que é um percurso bem natural mesmo, da gente tentar encontrar elementos que complementem a gente para a gente se sentir pertencente. Eu acho que é aquilo que eu comecei a falar logo no início, um pouco antes de falar do vazio, o Elon está falando do Vaga Carne ainda, né? São dois filmes que estão falando sobre pertencimento, como que você pertence a uma sociedade, como que você pertence a uma ideia, a uma perspectiva, o que te faz ser pertencente, né? Então, você vai ser pertencente a algo porque você vai ser definido pelo gênero, pela sua etnia, pela orientação sexual. No caso do Elon, ele vai ser pertencente a algo porque ele tem um amor, né? Eu acho que os dois filmes vão fazer essa discussão realmente sobre como que a gente está sempre procurando coisas para acrescentar, sejam materiais ou não, para a gente se sentir uma forma. Eu acho que no fundo o que esses dois filmes conseguem trazer um pouco é que a gente é muito mais a voz que passa esse tempo inteiro fazendo esse processo de remexer, e quando a gente esquece a gente fica angustiado, mas também quando a gente descobre certas coisas a gente fica angustiado, né? Eu acho que nesse momento que a gente está de isolamento, de pandemia, uma das coisas que eu mais tenho ouvido de pessoas próximas e lido também em redes, né, de influência de escritores em geral, é a quantidade de pessoas que
estão tendo problema em se deparar consigo mesmo. Ficar isolado te obriga a te ouvir. Eu penso que a minha avó sempre falava, assim, se você está insatisfeito de ficar sozinho em casa, isso eu era criança, né, eu falo isso comigo, se você está insatisfeito de ficar em casa porque está chovendo, é que você é uma péssima companhia para você mesmo, seja melhor. Então, assim, eu fico pensando, né, a senhorinha semi-alfabetizada que veio do interior, e ela falava um negócio desse aí hoje, agora eu com 36 anos, eu falo assim, cara, 30 anos atrás minha avó já tinha razão, eu tenho que começar a perceber o que tem de bom em mim, o que eu estou procurando, o que eu realmente preciso procurar, o que eu preciso para me complementar, sabe, ou não, para eu poder ter essa relação. Mas eu também entendo que não é um processo que se para, não. Eu acho que a gente se movimenta, e eu não estou nem falando de um movimento físico, não, acho que a gente se movimenta aqui dentro mesmo, né, nós como pessoa, como essência, aqui dentro a gente vai se movimentando e se entendendo a partir desse tipo de busca. Bacana demais. Pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa, trazer algum tópico? Podem ficar à vontade. Eu fiquei aqui com uma coisa, uma pulga atrás da orelha, né? Enfim, a gente está fazendo uma amostra que tenta articular, né, diversos filmes mineiros, né? Filmes de épocas também, filmes todos da última década, mas de épocas, né, distintas. E a gente tem percebido que talvez existam muito mais pontos de dissonância do que de conexão, há uma personalidade muito forte em cada realizador, realizadora, né? Acho que isso tem muito a ver com a formação de cada um, com o modo como olha para o mundo e por aí vai. Então, por mais que às vezes alguns espaços possam, né, se cruzar, mas são olhares sempre muito contundentes, né, para aquelas localidades. E nessa articulação para a sessão de hoje, né, assim, baseada na parceria entre Grace e Ricardo, eu percebo que a Teté está passando aqui, tá aqui, desculpa, gente. Eu percebo que muito desse olhar que eles trazem, né, em função dessa relação entre voz e corpo, né, tem a ver com a formação artística múltipla que eles possuem, né? São artistas que transitam por várias esferas, literatura, teatro, cinema, enfim, a escrita de forma, né, audiovisual e a escrita enquanto estrutura de pensamento mais canônico mesmo, né, mais traduzida em formato de poema, peça e por aí vai. E nesses dois filmes, o que eu percebo é que esses espaços que apresentam esses personagens, eles são, na verdade, espaços muito do imaginário que eles possuem, né? Assim, por mais que a gente veja a BH do Elon, é uma BH que é muito recortada pelo olhar dele, assim, e por isso é fracionada, a gente nunca vê aquilo por completo, é um olhar duvidoso, um olhar que a gente não consegue ter um mínimo de confiabilidade, né? E no caso do Vaga Carne, Teté, deixa eu tentar tirá-la, porque senão eu não consigo falar, desculpa, Teté. No Vaga Carne, eu percebo que a gente tem ali aquele espaço do palco mesmo, né, enquanto representação, enquanto campo de representação, mas o que a gente projeta sobre ele são uma série de espaços que não são exatamente o da matéria, são os espaços do pensamento, os espaços da criação, coisa que é muito comum no teatro, coisa que é muito comum na literatura, a gente não ficar restrito a esse protocolo da representação física. Então, assim, esses corpos, eles estão o tempo todo dialogando com espaços que são imaginados por eles. E isso eu acho muito bacana, assim, muito criativo. Se você pega, por exemplo, os filmes do Afonso Chua, que foi o nosso último convidado aqui, é o contrário, assim, enfim, é quase que todo o imaginário acaba sendo traduzido naquele espaço que a gente está vendo, assim, naquelas relações com o território,
né? Já filmes de plástico aponta para um outro caminho, que é o caminho da nostalgia, é o caminho do passado, quanto esse passado projeta no nosso presente algum tipo de permanência, né? Enfim, e é isso, assim, falando um pouco dessa tônica do cinema mineiro dos últimos anos, né, que vem ganhando destaque imenso, absoluto, eu acho que a relação com que cada um é, estabelece com o território é muito forte nos filmes. E isso não tem a ver só com aquilo que a gente vê materializando em cena, mas também com esses pontos além, né, esses outros campos que permeiam a formação de cada um. Falei demais, falei coisas aí muito abstratas, mas eu queria só levantar esse ponto para a gente poder puxar um gancho aí para outras questões. E desculpa aí até passando toda hora, gente. Vou abrir aqui para ela. Gente, a TT é lindíssima. Inclusive, só não tem mais gato na tela porque eu fechei a porta. Que as minhas, inclusive, adoram ficar pulando em cima da mesa também. Essa questão da territorialidade, aliás, estou falando do território, né? Vou falar primeiro dessa perspectiva das pessoas que estão realizando os filmes, estão fazendo os filmes. Eu acho que, como todo tipo de arte, tem uma tendência do cinema de, em um certo momento, ele se encaixar em algo. Né? Eu fico pensando ali, quando eu estava fazendo estudo nas artes plásticas, eu ia falar dos movimentos de vanguarda da década de 30. Eles vêm todos para poder quebrar com a produção de arte vigente, mas num certo momento, mesmo rompendo, eles acabam se encaixando. E eu acho que esse cinema mineiro está um pouco nisso, nessa última década, porque essas pessoas, elas perceberam que elas podem fazer cinema, falando do ponto de vista dela, do que elas vivem, de como elas enxergam, de assuntos interessantes a ela, sem precisar de ficar seguindo um tipo de regra de um cinema como um geral, sei lá, de um cinema mineiro ou de um cinema brasileiro e tal. Eu acho que é isso que acaba criando esses pontos de oposição, né? Não só nem divergência, são pontos de oposição. Sobre essa questão do território, eu achei interessante citar o show, porque esse fim de semana eu revi o Arábia. E aí revi com uma amiga, a gente ficou um tempo conversando depois, e tinha uma coisa que não é que me incomodava, mas que eu ficava pensando assim, gente, o filme fala de uma Belo Horizonte, né, uma parte do interior ali, e está sendo retratada na última década, mas essas situações que esses trabalhadores estão vivendo, elas são tão atemporais, porque a gente percebe que o trabalhador, sempre que ele consegue uma migalha, um pouquinho de um direito, alguma coisa tirada, ele está sempre tendo que lutar por algo, ele está sendo sempre massacrado socialmente por alguma coisa, né? E fora também aquelas relações do romance que acontece, esse é o nome do personagem do rapaz. Mas eu acho que é o que o romance é mais desenvolvido, a gente consegue se apegar e adentrar mais naquela história. E aí a gente ainda brincou, a gente falou que no dia que a gente encontrar com o show, a gente fala com ele assim, olha, o seu erro, né, entre aspas, o seu erro foi você ter falado que você está falando de um Brasil dessa última década, você está falando de um Brasil que é um Brasil. Esse filme pode tranquilamente passar em alguns outros momentos, ele se encaixa perfeitamente. E eu adoro, você está falando dessa coisa da nostalgia, eu adoro isso, esse sentimento que eu tive no Arábia. Porque é uma situação a qual eu não vivi, mas existe um saudosismo de eu pensar que aquelas narrativas daquelas pessoas, mesmo aquelas histórias que não são concluídas, que elas só passam ali um pouco para você, né, focar nos personagens principais, são narrativas que eu ouvi de tios, primos, amigos, familiares de amigos, sabe? Eu gosto bastante disso que você está apontando, de como que esse cinema, ele tá... A sua maneira, cada um está usando a sua linguagem para poder falar algo que pertence a ele. Porque eu acho que isso cria um diálogo, não é só você chegar e falar, né? Você fala da Grace mesmo e gente, eu esqueci o nome do diretor, desculpa, do Ricardo. São pessoas múltiplas, né? Trabalham com música, teatro, escrita e cinema. Não é só chegar e dar uma carteirada assim, de tá vendo? Olha como eu consigo trabalhar com tudo isso. Na verdade, ele está te dando um incentivo para falar assim, olha, eu consigo descobrir, eu já descobri tudo sobre esse universo. Vamos conversar sobre isso, porque talvez você
entenda mais disso aqui, mas isso aqui pode ser interessante porque, olha, tem uma ligação. É romper com essas caixinhas, é mostrar que esse tipo de diálogo, essa produção de arte, isso é tudo muito híbrido, essas coisas se atravessam, se complementam, se fundem, né, se transformam em outras coisas. Eu acho isso muito importante no cinema. E apesar de conhecer pouco do cinema nacional da última década, eu sinto isso um pouco também no cinema do Kleber Mendonça, por exemplo, que é um cara que eu acabei assistindo um pouco mais. Ele tá brincando com isso, ele tá fazendo filme nacional, né, pegando Bacurau, ele tá fazendo filme nacional e tá discutindo sociedade, política, ficção científica, faroeste, sabe, com uma trilha sonora tarantinesca, e conseguiu gerar um produto bacana, que tem uma cara de um Brasilzão, assim, né, é um pouco regional, mas tem uma cara de um Brasilzão, pode ser uma coisa discutida por várias pessoas que viveram em cidades como Bacurau, que passam por aquela situação, sabe, que já se depararam com, não a seu extremo de um grupo de caçadores de caçamba, mas uma ideia de pessoas que caçam a sua ideia, de pessoas que querem exterminar o seu argumento, sabe. Eu gosto desse tipo de reflexão que esse cinema mais híbrido vem trazendo. Eu acho que é uma perspectiva muito boa e que ela vai ser uma constante. Eu acho que já era uma constante, agora nesse momento que a gente está vivendo, se torna uma constante maior ainda. Faz parte da reinvenção. Maravilha, massa demais. Alguém quer colocar algum comentário? Não? Eu queria ouvir também um pouquinho do pessoal, né? Claro, se o pessoal quiser participar, do pessoal de outras áreas que a gente tem aí presentes na sala, né? Assim, tem gente do teatro, tem gente da letras, ciências sociais e por aí vai, porque, enfim, a gente vinha exibindo filmes que talvez fossem mais palatáveis, mais decodificáveis, em outros âmbitos, assim, em relação ao que a gente está acostumado a assistir. E essa sessão eu acho que é uma espécie de ruptura, porque ela traz dois filmes que são bem complicados, assim, em matéria de narrativa, de imersão estética, e aí eu queria ouvir também, assim, se como esses filmes acabaram batendo nessas pessoas, né, acabaram reverberando, se isso está ali dentro de uma expectativa, né, dos espectadores ou não, assim. Se alguém quiser comentar, claro. Até fechar aqui. Ah, e pode ser no chat também, fiquem à vontade, podem usar o chat caso não queiram, né, abrir câmera nem microfone. Mas é isso. Bom, quer comentar alguma coisa a respeito dessa relação do espectador, Yasmini? Enfim, como você também vem de várias áreas, né? Tem essa multiplicidade de formação, artes plásticas, literatura, talvez isso possa também germinar um pouco, né? Desse olhar que as pessoas talvez tenham tido sobre os filmes. É uma experiência de vida que eu trago, assim, e nem vai ter a ver com a parte teórica, tem a ver com a parte prática mesmo. Foram nos meus primeiros anos de locadora. Como eu disse, eu acho que uma galera que chegou um pouco depois, eu trabalhei então, era basicamente assistindo filmes de sessão da tarde. E aí depois eu fui trabalhar numa locadora que era especializada em filmes clássicos, filmes estrangeiros em geral. Então eu comecei a ter um contato mais profundo com o cinema, fora desse padrão hollywoodiano e tal. E eu lembro que às vezes eu tinha uns conflitos, assim, eu assistia um filme, nossa, eu lembro da primeira, tirando o Sétimo Selo, que eu já tinha visto várias vezes, eu assisti Morando Silvestre do Bergman, e eu fiquei arrasada no fim do filme. Eu me achava a mais ignorante do mundo, porque eu não tinha conseguido entender nada, mas ao mesmo tempo eu tinha ficado com um engasgo por conta daquele senhor, sabe? Tinha alguma coisa naquela pessoa velha, desistindo da vida ali naquele final, mas ao mesmo tempo um tanto quanto conformada com a morte. Isso me deu sei lá, um engasgo, assim. E aí eu lembro de um dos meus muitos clientes, aqueles velhinhos, assim, vozinhos, que iam
pro balcão ficar batendo papo. Às vezes eles nem estavam tão interessados nas compras, mas eles ficavam lá conversando com a gente. Que ele falava comigo assim, cinema, teatro, arte, música, tem um momento que você não precisa de ficar tentando entender muitas coisas, não sinta, né, sinta. Isso é um sentimento que me remontou ao assistir o Vaga Carne, porque começa com aquela narração em off, aquela tela preta, aí eu fiquei, tá, Grace, teatro. Aí abre uma tela, tem uma certa estrutura X, aí eu já tinha visto o trailer também, então eu já sabia um pouco como que era visualmente, e eu ficava, nossa, isso é muito teatro. E aí tem alguns momentos que você fala assim, nossa, mas isso é muito cinema, e aí você tem uns focos, sabe, tem um enquadramento, um close nos olhos dela, que eu ficava pensando, gente, mas isso é muito pintura. Então eu acredito que o que a gente conhece vai influenciar muito a maneira como a gente assiste, mas principalmente o tanto que a gente está disposto a ser receptivo àquilo. Eu acho que vai estar muito além de vir de outras áreas, de ter certos conhecimentos. Isso, lógico, né, vai ajudar você a ter uma série de entendimentos. Mas é o tipo de filme que tem a ver realmente com a maneira como você vai se relacionar com o filme, com o personagem, com aquilo que você está assistindo. Eu não sei, por exemplo, semana passada eu estava numa semana um pouco mais complexa, eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho crises de ansiedade fortíssimas. Se eu tivesse assistido Vaga Carne semana passada, eu tinha tido um treco. Aquela voz progressiva e crescente que vai criando uma certa angústia na gente. Isso, se fosse num outro dia, provavelmente esse filme teria um impacto muito maior em mim. Assim como eu tenho certeza que se eu tivesse assistido esse filme um ano atrás, sem saber de coronavírus, sem saber de pandemia, sem saber que eu ia ter que ficar 3-4 meses trancado em casa, também seria uma recepção diferente. Então é óbvio que esse momento no qual a gente assiste vai afetar. Mas uma coisa que um colega meu, que é o Gustavo, ele fala sempre, que a gente tem que parar com esse negócio de não é o meu momento de assistir o filme. Vai, assiste. Né? Você tá com medo de ver. Né? Mas pode acontecer se assistir ele daí a 4, 5 anos mudar de ideia. E mudar de ideia não é um problema. Né? Então é muito gostoso essa coisa. Concordo muito com você, Roberto. Quando eu assisti os filmes, eu tive uma vontade honesta de te mandar um e-mail e falar, meu filho, o que você está fazendo com seus alunos? São dois filmes bem densos, assim, bem complicados com relação a essa coisa da narrativa, mas eu acho que são dois filmes também que você tem que permitir que eles fluam. Porque aí eles vão ser ponto de partida para você começar a repensar as coisas. Né? Como eu falei, eu estou fazendo curso de letras agora, voltada para a área de edição. Eu estudo um pouco de literatura e eu estou estudando um pouco de narrativa, de cinema. Realmente ele não se encaixa em nada do que a gente tem de padrão de narrativa de cinema, quando você vai assistir, né, você vai fazer um estudo lá dos primeiros cinemas, aquelas coisas muito lineares, ou então até mesmo quando elas deixam de ser tão lineares, ainda assim existe uma coerência, no fim, convergindo tudo para o mesmo ponto, você tem resoluções, né, você tem filmes com princípio, meio e fim. Esses filmes que vão fugir disso, eles vão te gerar um desconforto que vai ser extremamente positivo para a maneira como você vai buscar entender e se relacionar com outras obras de arte. Eu acho que é o essencial. Eu acho que é um dos melhores efeitos que uma obra de arte pode provocar em você. Posso, Roberto, aqui? Pode. Só comentando essa questão de, enfim, filmes não narrativos e tal, assim, e nesse sentido do Vaga Carne, eu acho que como ele tira qualquer orientação que a gente pode ter, assim, né? A gente fica meio desnorteado, porque assim, a gente fala assim, pô, ele parece uma peça de teatro, mas não é, como assim uma peça de teatro, né? Porque se a gente vai remontar mais ou menos enfim, o cinema, no começo tinha aquela questão que era uma coisa meio teatral e tal, daí quando a gente vai tentar diferenciar, né, a gente fala que no cinema umas características que a gente parte de um ponto de vista que é compartilhado por todas as pessoas que veem isso, né? Só que para esse ponto de vista a gente tem que ter uma orientação. E lá, esse palco, seja onde for, a gente não tem, né? Enfim, é escuro, a gente não consegue enxergar nada além daquilo. Então, assim, nos é tirado qualquer tipo de referência àquilo. E daí, quando aqueles personagens, em um momento, eles vão começar a passar pela tela, a gente vê que, pelo deslocamento, eles partem meio que de uma perspectiva diferente, sabe? Então, assim, não tem como saber que lugar é esse, sabe? Não é um simples palco, sabe? Não dá. Tipo, a gente tem aquele público nas cadeiras, mas do outro lado a gente não sabe. E essa ideia de um espacial
que quase que inexistente, ou que pode ser qualquer coisa, esse plano combina tudo assim, que é mesmo que a gente estudando na videoarte, a gente vai ter isso, né? Quando a gente rompe com isso, não é só um plano, é vários, pode ser qualquer coisa. Então, não é só, é narrativo, mas visualmente, assim, ele, né, desconecta de tudo para criar aquilo, assim, é muito complicado. E daí, nesse sentido, também como a gente tinha falado dessa luz, né? Porque cinema é luz, e luz é a única coisa que vai te orientar aquilo, porque ela ilumina essa personagem ali, sabe? Fora isso, você não tem qualquer tipo de referência para estar lidando com aquele espaço, assim. Eu acho algo assim, bem interessante, assim, como ele lida com isso, né? E que nem como o Roberto tinha falado antes, aquelas questões de territórios, e que às vezes esses territórios não são necessariamente lugares, né? Sets, digamos assim, mas também espaços de linguagem, assim, né? Onde vai ter essas experimentações, assim, acho bem interessante, assim, como o Varakar lida com isso. É maravilhoso pensar nessa subjetividade que ele propõe, né? Eu acho que ele consegue propor essa subjetividade do olhar de uma maneira muito, muito boa a partir do desnorteamento. É realmente você se levanta, ele te desnorteia para ver se você cria uma nova perspectiva. Voltando ao meu período de faculdade de arte, eu tive um professor, Marco Túlio Rezende, desculpa, que ele falava com a gente: vocês não precisam ficar esperando que eu vou dar uma aula para que vocês entendam o que é arte, como se produz arte, como se pensa arte. Eu estou aqui para desconstruir. Se você falar comigo que você lê o teórico fulano de tal, e fulano de tal falou que a arte é isso, eu vou te apresentar um outro teórico que vai te dizer o contrário. E aí, quando você entender o que aquele teórico disse, eu vou te apresentar um terceiro que vai desestruturar esses dois, e vai ser esse processo. Porque quando você tiver certeza demais, a possibilidade de você parar de entender, de sentir, né, ela vai ser muito maior. Então não entenda. Adquira sempre um pouco mais de conhecimento. Obviamente, a gente acaba fazendo escolhas de qual é a linha de pensamento e de entendimento, né, que a gente gosta mais, mas assim, se encha de perspectivas, se enxerga as coisas de vários pontos de vista, que seu aproveitamento, seu entendimento vai ser bem melhor. Eu acho que esse filme ele consegue propor isso muito bem. Sensacional, totalmente de acordo. E realmente eu fiquei preocupado em relação a essa sessão específica, né? Quando a gente foi lá compor o recorte dos filmes, porque é uma espécie de ruptura mesmo, né? A gente está ali lidando com filmes da Filmes de Plástico, com Baronesa da Juliana Antunes, os filmes do Afonso Shoa e por aí vai. Então, assim, há possibilidades de conexão talvez um pouco maiores, né? E aí, quando vem essa sessão, a gente desconstrói quase que tudo aquilo que a gente vinha trazendo nas sessões anteriores. E aí eu queria entender, assim, como que a gente pode lidar com isso, né, dentro de um mesmo recorte, dentro de uma mesma amostra. E a opinião que eu tenho é que, mais do que tentar aglutinar esses filmes numa determinada temática, é a gente deixá-los livres para que eles possam voar, transcender, apresentar seus próprios panoramas, seus olhares, e por aí vai, né? E a gente ainda vai ter um debate com a Juliana Antunes, né, que seria semana passada, mas acabou sendo remarcado para quinta, inclusive está convidada, Yasmin, a participar conosco, fique à vontade, assim, a sala é sempre essa quinta, na próxima quinta, né, às 19 horas também, e eu acho que, já fazendo esse panorama geral, né, a respeito da mostra, a sensação que eu tive revendo esses filmes é que, por mais que a gente consiga entender, né, uma pujança do cinema mineiro dos últimos anos, é bastante delicado a gente limitar esses cineastas a um recorte apenas, né? Eles, na verdade, estão apontando para novas perspectivas de cinema, perspectivas muito próprias. E eu acho que isso vai reverberar de maneira bem particular, bem singular mesmo em cada um dos espectadores. Não sei se todo mundo teve essa sensação, enfim, podem ficar à vontade para falar sobre também, né, quem conseguiu ver a maioria desses filmes, pelo menos, porque a ideia é essa, a ideia é abrir, né, novas brechas para que vocês possam ter uma relação bem particular com os filmes. Ivonete está aí falando, viva o cinema mineiro, é isso aí. Mas é isso, assim,
que surtiu disso tudo? O que isso trouxe para vocês, esse recorte, esse conjunto de filmes, e Yasmine também que conhece, né, esses outros filmes apresentados? Como que a gente pode pensar, né, esse norte trazido pelo cinema mineiro dos últimos anos? Gente, eu tô aqui sem saber se eu que falo muito ou se vocês são muito caladinhos. É, eu acho interessante a maneira como vocês organizaram a mostra, porque você criou uma espinha dorsal, que é o cinema mineiro, né? Então você conseguiu pegar aquilo que liga todos esses filmes. E vocês selecionaram os filmes de maneira que eles orbitassem ali, nessa perspectiva de cinema mineiro, sabe? Não precisava de nada para prender eles. Cada um tem a sua própria órbita, sabe? Dentro do seu próprio espaço. E eu acho que é isso. O cinema, ele é múltiplo, sabe? Não dá para você tentar encaixar numa caixinha. Aliás, é uma bobagem hoje em dia você ficar tentando encaixar qualquer coisa numa caixinha, né? A gente tem que ter justamente essa variedade, essa diversidade. Então eu acho que é isso. O recorte que vocês fizeram, ele foi um recorte muito bem escolhido por isso. Que eu acredito que se vocês tentassem ficar enquadrando demais, talvez, ajustando demais, poderiam deixar de pensar em certos filmes. Talvez esses dois filmes que a gente está discutindo aqui hoje não tivessem entrado justamente por eles não se encaixarem dentro do tipo de linguagem que é mais tradicional, é mais palatável, é mais conhecido, né? Então, eu acho que o pensamento é esse, a gente começar a observar o cinema para além daquele padrão que a gente está habituado. Em momento algum, o que eu quero dizer é que o cinema padrão não é um cinema bom, muito pelo contrário. Tem dia que eu quero assistir comédia romântica bonitinha na Netflix, que começa com a menina estranha, apaixonando por um cara bonitinho, e no final eles vão ficar juntos. Tem dia que eu preciso de assistir isso. Sabe? Mas tem dia que a gente quer dar uns nó na cabeça, assim, aí você assiste o Vaga Carne e depois do filme você tá assim, ó. Meu Deus. Assim, é muito gostoso ter essa possibilidade de conhecer as coisas de uma perspectiva diferente. Semana atrasada, eu acho não, já vai ter uns 20 dias, teve uma mostra no Palácio das Artes aqui de Belo Horizonte, e eles eram uma mostra de cinema japonês, e eu fui convidada para comentar a sessão do Contos da Lua Vaga, do Mizoguchi. Nunca tinha assistido nenhum Mizoguchi. E aí eu fui assistir um filme, que é um drama, e preparado, né? Li uma breve biografia do Mizoguchi, sabia exatamente, né, quem era o cara, e aí eu me deparei com um filme que você tem drama, teatro kabuki, uma trilha sonora, assim, maravilhosa, tem duas sequências que são cinema de terror puro, você consegue encaixar isso tranquilamente dentro de cinema de terror, assim, você consegue encaixar dentro de algumas teorias de literatura que vão fazer, né, estudos ali do período gótico, por exemplo, tem muitas coisas que você consegue ligar a esses períodos. E eu fico pensando que por 5 segundos, assim, quando o meu amigo me convidou para fazer essa sessão comentada, eu pensei em falar que eu não ia fazer porque eu não tenho conhecimento de cinema japonês. Mas aí aquela coisa que cutuca a gente, fala assim, não, vai lá, vai, tá te dando 15 dias, em 15 dias você consegue ler, assistir os filmes, estudar, pesquisar, se vira, até japonês você aprende para você poder ler meia biografia do cara, sabe? Então, eu penso muito nisso, sabe? A gente às vezes fica com medo desse desconhecido, e às vezes o desconhecido é muito mais conhecido. Olha só, se eu não tivesse vindo aqui conversar com vocês, eu não ia pensar, por exemplo, nessa associação com Beckett, porque algo que eu não estudei, né? Eu não tenho esse aprofundamento em teatro. Mas em compensação eu estou ali na letra estudando literatura e eu não consegui fazer essa ligação com o Dom Casmurro, apesar de nutrir pelo Elon o mesmo sentimento que eu nutro pelo Bentinho, né, amigo? Você pode estar mentindo e pode estar mentindo muito. Então, assim, como que a gente precisa de romper um pouco com essas barreiras que às vezes a gente mesmo cria com relação que a gente pode ter ou não de entendimento, ou então de recepção com relação a uma obra. Eu acho que é sempre muito válido. E eu fiquei muito grata pelo convite, não só, né, por ser convidada, mas por saber que tem um cineclube. Eu já pensei em ter cineclubes com amigos dentro da faculdade, já cheguei a fazer propostas para a universidade na qual eu estudo, porque eu acho que esse diálogo é importante. O cinema, hoje em dia, ele é um meio para você discutir várias coisas. Você pode estar falando de política, sexualidade, gênero, literatura, música, né? Tantas coisas você pode discutir com filmes.
Eu falo que o que eu mais gosto no filme, no cinema como um todo, é que cinema para mim é sentar na mesa de boteco com os meus amigos na sexta-feira. Roberto, que tá em Belo Horizonte, sabe como é que é. Nós somos a cidade que não tem mar, mas tem bar. Então, sexta-feira é aquela coisa. As minhas conversas de boteco com os meus amigos, que todos gostam de cinema, de música, etc., eu sempre brinco, porque elas sempre começam com assim: Godard era um chato, apesar de ele dominar muito a linguagem. Aí um outro amigo meu fala: eu não vou assistir fulano de tal porque ele é racista, eu só assisto Spike Lee. E isso a conversa começa às 8 horas da noite. Quando é 3 horas da manhã, a gente está discutindo na mesa por que ninguém pensou em fazer um filme do Godzilla com, sei lá, Emanuele no espaço. Então, assim, é perceber como que você pode, né? Essa brincadeira do Godzilla com Emanuele no espaço é uma piada minha, dos meus amigos, assim. Mas é muito isso. É a gente conseguir pegar pessoas distintas que gostam de filmes diferentes, que têm vivências diferentes, de áreas completamente distintas, né? Quando eu tô falando assim de conversas de boteco, Manu, você ia adorar eles mesmos se você conhecesses. Então, assim, quando a gente está falando das conversas de boteco, conversa de boteco mesmo. É um advogado, um biólogo, eu das artes, uma outra amiga minha que largou a graduação para ser mãe, sabe? E a galera toda se une justamente pelo cinema, pela música, pela literatura, e a gente consegue ter conversas que vão abrindo esses horizontes para pensar e entender o cinema de várias maneiras. Não tem uma conversa nossa que a gente não saia com um disco novo para ouvir, um livro novo para ler, um filme novo para assistir, que vai ou não ser rediscutido, sabe? Eu gosto muito dessa ideia de ter um cineclube, de fazer essas discussões, de abrir o pensamento, dessa troca, principalmente dessa troca. Essa troca é muito boa. Eu tô com um caderninho aqui de anotações que eu fiz antes e metade dele foi preenchido nessa conversa de agora. Então, assim, é muito válido esses encontros. É isso aí. Yasmine, muito, muito obrigado mesmo, né? Foi um prazer imenso te receber. Espero que você volte mais vezes, que a gente possa de novo ter você aqui para poder debater, né, sobre outros filmes, né, com também outras perspectivas. Enfim, acho que foi um aprendizado imenso, né, gigantesco para a gente. O pessoal está comentando aí no chat. Janu, peraí, deixa eu abrir aqui, porque senão eu não acompanho, é muito para mim. A Janu comentou, eu me senti muito contemplada por todas as falas. Que ótimo, Janu. Obrigado. E você falou em diferença, Yasmine, eu acho que talvez seja essa a tônica desse cineclube, né, do 04, trazer esses olhares diferentes a respeito de um mesmo filme, diretor, diretora, né, e por aí vai, porque, enfim, são pessoas que pensam muito diferente, né. As reuniões nossas é sempre um quebra-pau, cada um, né, falando uma coisa sobre um filme, dificilmente a gente chega num denominador comum, mas funciona. A ideia é essa, a ideia é fazer germinar, né, trazer para cá para que a gente possa pensar a respeito desses filmes e também, né, ter essa colaboração de convidados e convidadas especiais e vão trazer também suas percepções. E foi show de bola, foi incrível aí contar contigo hoje. Obrigadão mesmo por tudo, de coração. Agradeço mais uma vez, podem convidar sempre que eu tiver disponibilidade, venho sim. Vou tentar participar mais vezes como ouvinte também, cinema é um estudo agora constante na minha vida. Tô vendo aqui que a Lorena comentou que ela gostou, né, Gostou do... Desculpa, gente. Que ela amou a conversa, especificamente sobre o Vaga Carne, a relação entre cinema e teatro, as escolhas feitas pelos diretores, uso de Luciano em o filme, mostrar a plateia e tudo mais. Malu, Malu não, desculpa, Manu. Que isso, eu que agradeço, gente. Sim, é muito maravilhoso a gente poder perceber esses detalhes de um tipo de arte no outro, como eu já estou falando nos últimos 15 minutos. Eu acho maravilhoso, porque essas perspectivas sempre vão ampliar muito. Então, assim, agradeço vocês de novo pelo convite, agradeço pela troca, tentarei estar aqui mais vezes. As redes sociais estão aí abertas. Gente, só Facebook que eu não uso, mas vocês conseguem me achar no Instagram. Eu estou sempre conversando sobre cinema por ali, se quem quiser me adicionar. Yasmine Evaristo, vocês vão achar como Capeto Coach com 2 P's. Deixa eu escrever isso aqui no chat, porque é uma piadinha. Podem adicionar lá, me mandem horários de cineclube, me mandem dicas de filmes, me
chamem para conversar, porque eu acho sempre muito válido assim, ouvir o que todas as pessoas têm a dizer. Eu acho que a gente está aqui sempre para construir mesmo, para fazer essa troca.